Pronto. Tá gravando. Botei para gravar aqui. Bom, vamos lá. Eu queria começar a aula de hoje, primeiramente, né? Vocês estão me ouvindo aí, né? Então, queria começar a aula de hoje agradecendo vocês por mais uma oportunidade que vocês me concedem de estar dando aula para vocês. E antes da gente continuar, eu queria saber se existe ainda alguma dúvida com relação a tudo que a gente aprendeu até hoje. Existe alguma dúvida? Existe alguma coisa nessa disciplina, Teologia do Antigo Testamento, que ficou assim no ar, que vocês não entenderam? Pessoal, assim que terminar essa aula aqui, eu vou mandar para vocês. Né? Na realidade, assim que terminar a aula, não. Eu vou aproveitar que eu tô com tudo aberto aqui. Eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo. Consegui. Ó, acabei de mandar lá no grupo. Deixa eu carregar aqui. Só para vocês terem ideia, vocês me fizeram quebrar um recorde meu. Qual o recorde que eu quebrei? Eu nunca fiz uma aula com tanto slide na minha vida. Sabe quantos slides teve essa disciplina? 199 slides. 199 slides. Que eu acabei de mandar para vocês no grupo agora. Tá carregando aqui. Deu 50 megas, só para vocês terem ideia. Então é muito slide, não é? Isso é para vocês. Isso é para vocês saberem que a gente não tá de bobeira aqui não, entendeu? A gente realmente tá trabalhando conteúdo, entendeu? E é daí para mais. Agora, eu só queria realmente, antes de passar para a parte que eu acho mais básica, vamos dizer assim, dessa disciplina, é saber se ficou algum ponto, né, que falta ser ainda mais aprimorado em tudo aquilo que a gente já viu. E olha que nós já vimos muita coisa, entendeu? É por isso que eu coloquei agora lá no grupo, justamente para que vocês possam, quem sabe aí, dar uma olhada. É porque tá faltando aqui 38 segundos. É porque deu 50 megas o slide, pessoal. Muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Eu nunca tive uma aula assim, ninguém nunca ministrou uma aula para mim com tanto slide assim. E aí vocês podem perguntar, pronto, já foi. Tá no celular de vocês aí agora. Aí vocês podem se perguntar assim, mas professor, por que o senhor não fez isso na apostila? Porque eu não sou professor de apostila, eu sou professor de bibliografia. Eu gosto de dar para vocês bibliografia para vocês lerem bibliografia. Tá bom? Então vamos lá. Alguém tem alguma pergunta com relação à disciplina que até hoje nós estudamos? Ficou alguma ponta solta? Alguma coisa assim? Professor, sabe aquele assunto lá atrás que o senhor falou? Queria voltar nele, não entendi direito. Ou então surgiu uma outra dúvida a partir daquilo. Se tem, pode falar. Se não tem, vamos dar início aqui à aula de hoje. Beleza? Deixa eu colocar isso aqui do lado. Beleza. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Vamos lá. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela não foi eu que fiz, tá bom? Esses slides de hoje não foi eu que fiz. Na realidade, eu comecei a fazer, só que você sabe que inteligência artificial hoje está aí para isso, né? Para nos ajudar. Então, eu utilizei uma inteligência artificial do Google, sabe? O Google. E aí, pesquisei no Google. Na verdade, um amigo me indicou, né? Esses slides que já estavam prontos no Google. Eu só adaptei algumas coisas para que a gente possa entender um pouquinho a trajetória linear, né, do Antigo Testamento. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar
esses blocos aqui em cima, tá vendo? Se vocês perceberem, ó, esses blocos aqui, ó, origem, patriarcas, êxodos, conquista, juízes, Reino Unido, reino dividido, reino cativo e retorno. Esses blocos aqui são os temas principais que vocês precisam ter em mente. E aí, na medida em que eu for passando, a gente vai ver quais livros do Antigo Testamento comporta em cada bloco desse. O primeiro bloco é o bloco das origens, né? Esse bloco das origens, basicamente, a gente sabe, comporta apenas o livro do Gênesis. Porque o livro do Gênesis, como ele próprio já diz, é o livro das origens. Principalmente o capítulo 1 até o capítulo 11. Quando a gente estudar, propriamente dito, o livro do Gênesis, vocês vão entender que o livro do Gênesis ele é dividido em duas partes. A primeira parte do livro do Gênesis é chamado de História Primeva, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. E a segunda parte do Gênesis é chamado de História dos Patriarcas, que vai do 12 ao 50. Então, a ideia de origens comporta apenas o livro do Gênesis, é porque apenas no livro do Gênesis é que nós temos a origem de tudo. Tudo que acontece pela primeira vez é no livro do Gênesis. Gênesis nós temos o primeiro pecado, a primeira pessoa que nasce, o primeiro homicídio, né? A primeira verbalização de juízo da parte de Deus, as primeiras consequências do pecado, né? Acontece também a primeira vez que Deus destrói a humanidade, que acontece no dilúvio. Então, o livro de Gênesis ele comporta essa perspectiva da origem justamente porque somente ele trata das origens. Então, o livro na Bíblia que comporta as origens é o livro dos Gênesis. E aí a gente tem aqui os personagens que perpassam pelo livro do Gênesis: Adão, Eva, Caim, Abel, Sete, Noé, Sem, Cão, Jafé. E desses nomes você vai perceber que vai vir as descendências. No hebraico a gente chama de Toledot, né? Toledot é descendência. Então, desses indivíduos, né, de Adão, de Eva, de Caim, Abel não, porque Abel a gente sabe que foi morto pelo seu irmão, mas de Sete vai vir então todas as descendências da terra, né? Uma informação também interessante com relação ao livro do Gênesis, aqui tratando sobre as origens, é que esse livro do Gênesis, pelo menos do capítulo 1 até o capítulo 11, abrange cerca de 2.400 anos. Isso é consenso entre todos? Não. Óbvio que não. Existe muita divergência a questões de datação. Óbvio, não tem como a gente presumir da criação de Deus, né, até ali a Torre de Babel, quanto tempo estimativamente, precisamente existiu. A gente tem estimativas, né, e a estimativa sempre gira ali em torno de 2.400 a 1.800 anos, né, do capítulo 1 de Gênesis, de quando tudo é criado, até o capítulo número 2. Eu não vou nem entrar aqui nas questões da teoria da lacuna. Não sei se vocês já ouviram falar, a gente vai discutir isso posteriormente, mas a teoria da lacuna é aquela teoria que diz que existe uma lacuna, né, no versículo 1 e no versículo 2 no livro do Gênesis, né? Se vocês lembram muito bem, Gênesis 1 diz o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. E aí existe uma discussão, na verdade uma não. Eu tenho até um livro aqui que eu comprei para montar a nossa aula do Gênesis, e eu vou falar justamente sobre as principais teorias interpretativas do versículo 1 e do versículo 2 do Gênesis. Porque se tudo que Deus cria é tov, ou seja, no hebraico é bom, e eu estou falando muito de hebraico aqui porque eu já quero acostumar vocês do hebraico, porque é a nossa próxima disciplina, tá bom? Então, se tudo que Deus faz é bom, como é que Deus no versículo 1 ele cria o céu e a terra em perfeito estado, e no versículo 2 a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas? Que trevas é essa? Né? Que deformidade é essa que acontece na terra? Tudo isso com base em uma perspectiva, em uma teoria chamada de teoria da lacuna, que do versículo 1 até o versículo 2 acontece milhões de coisas, inclusive nessa teoria da lacuna que comporta os dinossauros, por exemplo, né?
justamente em alguns fatos que acontecem aí entre o versículo 1 e o versículo 2, que nós temos aí a extinção dos dinossauros, nós temos aí a queda de Satanás, que acaba e deixa a terra. E aí a gente vai brincar depois nesse texto e trabalhar todas as perspectivas possíveis, tá bom? Mas é só para vocês entenderem que o livro do Gênesis comporta as origens de tudo. E aí no livro do Gênesis, nós temos aí criação, queda, dilúvio, Babel, pelo menos aí do capítulo 1 até o capítulo de número 11. E uma coisa interessante para a gente pensar aqui é o seguinte, né? Em 11 capítulos a gente tem muita coisa para tratar. Só nos primeiros 11 capítulos da Bíblia já existe uma série de problemas teológicos que somente com um aparato histórico, né, e com muito estudo, muita leitura, muitos livros, a ajuda de muitos teólogos, a gente consegue ir ali montando a nossa percepção teológica do texto e começar, então, verbalizar um pouco sobre isso, né? Como diz o Timothy Keller, ele diz que quando você lê apenas um autor, você se torna um imitador dele. Quando você lê dois autores, você fica confuso, porque um diz uma coisa, outro diz outra. Quando você lê 10 autores, você já começa a ter uma voz própria, porque você está lendo muita gente. Quando você lê mais de 200 autores, você se torna uma pessoa sábia, né? O que é que isso significa? Significa que quanto mais você lê, mais você entende. Então é por isso que a gente vai ler muito sobre, trabalhar com muitos autores, vamos chamar muitos autores para essa discussão aqui de Gênesis, do capítulo 1 ao 11, para entender os principais problemas que acontecem aqui, né? Onde era o Jardim do Éden e por aí vai. Beleza? Então, esse primeiro bloco é o bloco das origens. Saindo do bloco das origens, a gente vai para o bloco dos patriarcas, né? E o bloco dos patriarcas vai ali de Gênesis 12 até Gênesis 50. E aí a gente tem um período aí de 250 anos. Os patriarcas, existe uma discussão muito grande, né? Dentre os patriarcas, porque José aparece em alguns momentos como patriarca e outros momentos não. Então, se de fato José é considerado como patriarca, então o bloco dos patriarcas deve ser entendido sim como Gênesis do 12 ao 50. Mas se José não foi entendido como um patriarca, então a história dos patriarcas vai só do capítulo 12 até o capítulo de número 36, né? E aí a história de José vai do 37 até o 50 do livro do Gênesis. Se vocês perceberam muito bem, esse bloco dos patriarcas entra um livro aí a mais, né? É o livro de Jó. Livro de Jó. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: por que é que o livro de Jó, ele, mesmo estando, e a gente já discutiu sobre a distribuição dos livros, né, nos blocos, a divisão do cânon, e a gente sabe que o livro de Jó, ele não está no Pentateuco como Gênesis. O livro de Jó, ele está como os livros de sabedoria, os livros sapienciais, né, os livros poéticos, né, junto com Salmos, com Eclesiastes e com Cantares. Por que é que vocês acham que o livro de Jó ele se encontra aqui junto com o livro de Gênesis no bloco dos patriarcas? Alguém pode me dizer? Cadê? Cadê a galera que gosta de falar? Cadê? Porque supostamente Jó foi escrito antes de Moisés ter escrito o Gênesis? Não em termos de ser escrito, mas em termos do personagem Jó, do indivíduo Jó, ter existido na época de quem? Dos patriarcas. A gente sabe que quem escreveu o Pentateuco foi quem? Moisés escreve, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Entendeu? Então, em termos de autoria, a gente sabe muito bem que Gênesis ele foi escrito por Moisés. Agora, o que chama a atenção dos estudiosos, e aí é uma outra treta, é a origem de Jó. Porque dentro
da ala teológica existe uma grande discussão e vertentes sobre quem foi de fato Jó, né? Quem foi de fato Jó. E a teoria que mais se sustenta é que Jó, ele foi, na realidade, contemporâneo de Abraão. Se vocês pegarem aí qualquer tipo de teologia do Antigo Testamento e forem ler acerca do livro de Jó, vocês vão perceber que dentre diversas teorias é unânime, né, que a maioria dos teólogos que se dizem protestantes, né, de uma linhagem mais tradicional como a nossa, eles colocam o livro de Jó junto com os patriarcas, porque Jó, ele foi contemporâneo de Abraão e não apenas contemporâneo de Abraão. Ao que tudo indica, é bem possível que Jó tenha sido primo de Abraão. Primo de Abraão. Tá bom? Isso, a gente pode confirmar isso? Não podemos confirmar, né? Com base em estudos, né? Que não cabe a nós aqui destrinchar. Nós que somos estudantes, nós apenas ouvimos, absorvemos, lemos, né? E com base nas provas que esses autores nos apresentam, aí a gente vai dar o nosso crivo, se a gente acredita ou não acredita, né? E quando muita gente fala sobre algo, muito especialista fala sobre algo, nós somos tendenciosos a aceitar e dar credibilidade ao que esses homens falam. E a ala mais convencional, mais tradicional, né, da teologia do Antigo Testamento atribui o livro de Jó à era dos patriarcas, sendo ele não um patriarca, mas vivendo na era dos patriarcas. Agora, quem escreveu o livro de Jó é uma incógnita. Aí a gente não pode dizer que foi Moisés, a gente não pode dizer que foi o próprio Jó, a gente não pode dizer que foi Esdras, e aí é que nem a carta aos Hebreus, né? Ninguém sabe quem foi que escreveu. A mesma coisa também é o livro de Jó. Eita! Pronto. Então, até aqui vocês entenderam, então? Vocês compreenderam, então, porque é que Jó ele está no bloco dos patriarcas, né? Por mais que Jó seja um livro que se configure poético pela história poética, né? Pelos poemas que envolvem o livro de Jó, em termos de bloco, de separação, nós colocamos ele, principalmente em termos de cronologia. Tanto é que, eu não sei se vocês têm aí, algum de vocês aí tem a Bíblia cronológica? A Bíblia cronológica. Tem uma Bíblia que ela tá em cronologia, né? Ela não segue a sequência que nós temos, né? Pentateuco, históricos, poéticos e profetas maiores, profetas menores, que é a nossa Bíblia. A Bíblia convencional é assim. Mas a Bíblia cronológica, você vai perceber que ela coloca Jó depois de Deuteronômio. Entendeu? Algumas até colocam Jó depois de Gênesis. Entendeu? Justamente por causa de datação. A datação do livro de Jó compreende a datação do período de Abraão. Entendeu? Então, está explicado para vocês porque aqui, nessa imagem, o livro de Jó está junto com o livro de Gênesis quando eu me refiro aos patriarcas. Lembrando que o período dos patriarcas abrangeu aí um período de 250 anos, né? De Abraão até José, levando em consideração que José por alguns judeus é considerado patriarcas, outro não. A maioria não considera José como um patriarca. Tanto é que você percebe o tempo todo no Antigo Testamento sempre sendo citado Abraão, Isaac e Jacó, né? Independente de José ter tido ou não experiências com Deus, ter sido aí uma referência, ter sido um indivíduo utilizado grandemente por Deus, você não vê em momento algum José sendo citado como um patriarca pelos judeus. Há quem diga que ele não é um patriarca tão quanto Abraão, Isaac e Jacó, pelo simples motivo de não ter acontecido uma teofania com José. Vocês lembram o que é teofania? A aparição visível de Deus em forma de ser humano, né? É Deus tomando a forma
e se apresentando para o patriarca, independente de qual maneira seja, se por um anjo, se falando e tal. Não, a única comunicação que nós vemos de Deus para com José é por meio de sonho. Só que, mesmo sendo por meio de sonho, você percebe que o tempo todo José tá citando o nome de Deus, né? Deus me revelou o sonho, não existe nenhum sonho que não esteja interpretação, essa interpretação veio de Deus, e por aí vai, né? E no final de tudo, você ainda percebe José abrindo a boca lá no capítulo de número 49, se não me falha a memória, ou 50, dizendo que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com ele. Entendeu? Foi para o bem maior que ele padeceu tudo. Então, José, ele não é considerado um patriarca pela maioria, mas ele se encontra dentro aí da teologia do Antigo Testamento no bloco dos patriarcas. Beleza? Algumas pessoas ali, né, importantes no restante aí do livro do Gênesis, né? Abraão, Sara, Agar, Ismael, Isaac, Rebeca, Jacó, Esaú, Labão, Lia, Raquel, José e por aí vai. Saindo do bloco dos patriarcas, a gente chega no bloco do Êxodo, né? E quando a gente chega no bloco do Êxodo, a gente já pega aí basicamente todo o restante do Pentateuco. Só para vocês terem ideia, quando eu me refiro ao Êxodo, esse bloco do Êxodo é justamente o bloco que trata não apenas da saída do Egito, mas a peregrinação no deserto. Tá bom? Porque se você for parar para pensar, o povo sai do Egito no capítulo 13 do Êxodo. No capítulo 19, o povo chega no Monte Sinai. O povo vai ficar no Monte Sinai de Êxodo 19 até Números, capítulo de número 18, se não me falha a memória. Então nós temos aí praticamente toda a metade do livro do Êxodo, todo o livro de Levítico e a metade do livro de Números, o povo está em um lugar só. Então, toda a história narrativa que acontece de Êxodo 19 até Números, ali por volta do 17, 18, me falha agora a memória, qual é o capítulo, eles estão em um lugar só, que é no Sinai, recebendo as leis, as orientações, né, e por aí vai. Né? Em Deuteronômio, a gente vai ver daqui a pouco, é nada mais nada menos do que Deus lembrando novamente o povo, na realidade não é nem Deus, é Moisés lembrando novamente o povo da lei de Deus, mas eu não vou entrar nessa questão agora não, quando a gente estiver estudando daqui a pouco Deuteronômio, eu dou um pitaco nisso, beleza? Então aqui a gente fecha o Pentateuco, passando aí por 3 blocos, Origens, Patriarcas e Êxodo. Saindo então desses 3 blocos, a gente vai entrar no período das conquistas. Por quê? Não é com Moisés que o povo começa a conquistar. Não, o povo não começa a conquistar com Moisés. O povo começa a conquistar com Josué. É por isso que esse bloco da conquista, que leva ali em torno de 30 anos, o povo ele é grandemente abençoado por Deus em termos de vitória em guerra. Você percebe que o livro de Josué é o primeiro livro que tem diversas batalhas. Você percebe ali, porque assim, ó, quando você chega no livro do Êxodo, existe até um confronto, mas o confronto não é do povo, o confronto é de Deus. É Deus que confronta Faraó, sabe? Deus confronta Faraó, manda as 10 pragas e depois Deus, utilizando da natureza, né, que é a abertura do Mar Vermelho, acaba com o exército de Faraó. Mas o povo não luta, o povo não entra em peleja. O povo só vai entrar em peleja definitivamente a partir do livro de Josué. Então é a partir de Josué que começam as guerras, né? E o povo vai chegando em Canaã e aí vai aprendendo, vai guerreando. E nós temos alguns personagens principais, Josué, Caleb, Raabe, Acã, que por sua desobediência toda a sua família foi consumida, né? Foi engolida. Então esse bloco aqui é o bloco das conquistas. Se você quer saber como é que o povo começou a se organizar militarmente, né, o povo começou a guerrear, é aqui nesse livro. Tanto é que você percebe ali no primeiro embate de Josué, né, com
com os muros de Jericó, com a cidade de Jericó. Você percebe no capítulo de número 6 que Josué já fica triste, porque ele não tinha enfrentado ninguém ainda, ele não tinha participado de nenhuma batalha, de nenhuma peleja. E aí quando ele chega mediante a cidade de Jericó e vê aquelas muralhas bem altas, a Bíblia diz que ele vai para o canto de um riacho, ele se curva e ele fica cabisbaixo, sem saber o que fazer. Entendeu? É preciso que Deus se apresente como um varão com a espada desembainhada e dê uma injeção de ânimo nele ali, né? Revigore ali as forças de Josué, porque ele nunca tinha enfrentado, nunca tinha guerreado, nunca tinha pelejado. Mas a partir então daqui do capítulo 6, né, de Josué, o povo começa a conquistar território na terra prometida, que é Canaã. Saindo do bloco da conquista, a gente chega no bloco 2, juízes, né, que perduraram aí em torno de 300 anos. Nós temos aí em torno de 15 juízes, né, que vai perdurar esse período aí. E nós sabemos que quem escreveu o livro dos juízes foi Samuel. E nesse bloco dos juízes entra Ruth e 1 Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel. Por que o primeiro livro do Samuel entra aqui no período dos juízes? Porque a gente não tem ainda o reinado, né, pré-definido. A gente só vai ter o reinado pré-definido ali a partir do 9º capítulo, né, do primeiro livro de Samuel. Mas até então a gente só tem juiz. Inclusive Samuel, ele é o último juiz, né? Então é por isso que coube a ele escrever um relato dos principais juízes em Israel, porque ele foi o último, então ele conhecia muito a história, vocês sabem muito bem da tradição oral, chegou até Samuel a história de Débora, de Sansão, de Jefté e por aí vai. E aí quando eu chegar também no livro dos juízes eu vou levantar essa treta aqui, se Jefté matou ou não a filha, mas deixa eu chegar no livro dos juízes que a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui. Entendeu? Então, nesse bloco aqui dos juízes, a gente pega o livro dos juízes, o livro de Ruth, né, que também remete ali ao período dos juízes, né, que vai ali de 1375 até 1075 a.C., né? Nesse período não havia uma unidade nacional e nesse período o povo também anda longe dos caminhos do Senhor e daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Saindo do período dos juízes, a gente vai entrar no período do Reino Unido. Reino Unido. Esse bloco do Reino Unido ele leva em torno ali de 120 anos e vai pegar ali basicamente os três primeiros reis ali de Israel, né? Que é Saul, Davi e Salomão. E aí todos esses livros que eu coloquei aí, eles comportam nesse bloco do Reino Unido. Quando eu falo de Reino Unido, eu estou falando do Israel ainda compacto, do Israel ainda fechado, sem o racha, né? Sem a divisão dos reinos. Então aí nós temos o primeiro livro de Samuel, que é justamente quando aparece Saul. O povo pede um rei e Deus então aceita o pedido do povo. Nós temos o segundo livro do profeta Samuel, primeiro livro dos reis, primeiro livro das crônicas, nós temos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Todos esses livros comportam no período do Reino Unido. Samuel, porque é quem faz a escolha, é o que está sendo ali o profeta, o sacerdote, o juiz, né? É o único que leva aí esses 3 elementos em si, né? Rei, sacerdote e profeta. Nós temos o 2 Samuel, nós temos o primeiro livro dos reis, que conta um pouco do início da história, né? Principalmente de Saul / Davi. Então é por isso que ele entra nesse bloco do Reino Unido. Primeiras crônicas, que é o relato do que acontecia, né? Crônicas, você já sabe o que é uma crônica, é relato, são os acontecimentos, é como se fosse o diário de um reino, né? As crônicas é o diário de um reino. Então tudo que acontecia naquele reino, o rei via no direito de mandar ou não colocar nas crônicas, então era escrito. Então vocês precisam entender o livro das crônicas nesse sentido, né? Os livros das crônicas, ele era... Tem uma palavra certa para isso, mas eu tô esquecendo ela, não tá me vindo à mente. Eu esqueci, tem até um fato em Esté, gente, que quando Mardoqueu descobre o plano, né, para matar o rei,
ele fala com a Esteque para avisar Assuero, e Assuero manda lançar nos anais, né? Mas tem um nome específico e agora eu esqueci. Mas as crônicas é justamente isso, né? É o diário do reino. Tudo que acontecia no reino era registrado nesse diário. Então, o primeiro livro das crônicas e segundo é as crônicas de tudo aquilo que acontecia no reino, tanto no Reino Unido quanto no Reino Dividido, porque pega toda a história ali do Israel, tanto unido como dividido, do Reino Unido dividido. Salmos, porque tem muito salmo de Davi, salmo de Corá, né? Nós temos aí salmos de alguns cantores, que é justamente da inauguração do templo e por aí vai. Eclesiastes, porque é de Salomão, Cantares, porque é de Salomão, vocês sabem muito bem. Saindo do Reino Unido, a gente entra no Reino Dividido, que é justamente quando acontece o racha, né? Quando Roboão, ele vai achar... Max chegou aqui. Pronto, Max está participando. Quando acontece aí o racha, Roboão e Jeroboão, vai acontecer o reino dividido. De um lado você vai ter aí o reino do norte com 10 tribos e do outro lado você vai ter aí o reino do sul com 2 tribos. Beleza? E nós temos aí os livros que comportam o reino dividido. Segundo livro dos reis, segundo as crônicas, Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, né? Todos esses aí, de alguma maneira, ou participaram, esses livros, ou profetizaram, não apenas do reino dividido, né, quando divide, mas também no período do cativeiro. Aí tem uma imagem aqui. Aqui, ó. Essa imagem que eu queria mostrar para vocês, tá vendo? Quando acontece o racha, aí vai ficar dividido assim, ó. De um lado você vai ter o reino do norte, com 10 tribos, e do outro lado você vai ter o reino do sul, com 2 tribos. Beleza? A capital do reino do norte era Samaria, a capital do reino do sul era Jerusalém. E o reino do norte houve 19 reis, o reino do sul, 20 reis. A duração do reino do norte, 209, até ser invadido em 722, né, pelo povo assírio, né, e dominado. Já o reino do sul, 345 anos. O reino do norte fizeram o que era bom ao Senhor, nenhum rei. Dos 19 reis que passaram no reino do norte, você não tem na Bíblia nenhum relato, né? E houveram 5 dinastias. No reino do sul, dos 20 reis que passaram, 8 fizeram o que era bom perante o Senhor, e a dinastia foi única, que foi a dinastia de Davi. Tanto é que é justamente do reino do sul que vem o nosso Senhor, né? Na dinastia de Davi, da tribo de Judá. Aqui está uma imagem, só para vocês terem mais ou menos a ideia, do período em que cada um, principalmente dos profetas. Essas imagens aqui de branco são os profetas menores, e esses aqui que estão de preto aqui, sem nenhum tipo de racismo, tá? São os maiores. Não é porque é preto que eu sei, as piadinhas sempre vêm. Entendeu? E aqui você tem, ó. Dispensar. Beleza. Aqui você tem o reino do norte, Israel. E aqui você tem todos os reis, né, de Israel. Jeroboão, Nadab, Baás, Elá, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú. E aí você vê aqui, ó, mais ou menos o período em que Oséias, Amós e Jonas profetizaram para o reino do norte. Aqui você tem o reino do sul, que é o reino de Judá, né? Tem Roboão, Abias, Asa, Josafá, Acasias, Jorão, Joás, Amazias, Azarias, Jotão, Acais. E aí você tem os profetas aqui que profetizaram mais ou menos em cada período. Miqueias e Isaías no período ali de Ezequias, de Acais, né? Aí você vê aqui no período de Josias, onde tem a maior concentração de profecias, né? Sofonias, Naum, Abacuque, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E aí mais para frente aqui, quando acaba já o cativeiro e começa então o período de reconstrução, você tem Ageu, Zacarias e por fim Malaquias, tá bom? Se vocês quiserem depois dar uma olhada melhor, já deixei o slide lá no grupo para vocês, tá bom? Só vocês darem uma analisada. E lembrando, tá, pessoal, nós iremos tratar obviamente sobre o bloco dos profetas, maiores e menores, né, e destrinchar cada um deles em aulas posteriores.
Aqui mesmo é só para a gente ter uma visão panorâmica, porque faz parte, né, da teologia do Antigo Testamento. Beleza? Vamos lá. Aí, saindo do reino dividido, a gente entra então agora no reino cativo. São os livros que comportam o período de cativeiro. São os livros que estão dentro de um período em que o povo estava cativo. A gente tem Esté, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses 4 livros aí comportam no bloco do reino cativo, que durou ali 70 anos, você sabe muito bem, né? E aí, só que esse cativeiro que dura 70 anos, que fique muito bem claro, foi o cativeiro babilônico, tá, pessoal? O cativeiro assírio, obviamente, levou muito mais tempo até que o Reino do Norte ele é destruído em 722 pela Síria. Já o Reino do Sul ele vai ser invadido em 586, né? Mas não acontece a sua destruição nesse período. A destruição do Reino do Sul vai vir só com Antíoco Epifânio, ali por volta de 150 a.C., no período dos Macabeus, né? Período dos Macabeus, que são 4 livros, como a gente já estudou, apócrifos, que não estão nas nossas Bíblias convencionais, tradicionais, protestantes. Você só encontra esses livros nas Bíblias católicas, né? E depois, se você quiser pegar uma Bíblia católica ou abrir a Bíblia de Jerusalém na internet e ler o primeiro livro de Macabeus, você vai entender perfeitamente o que aconteceu nesse período de Macabeus com Antíoco Epifânio IV. Aí sim, ele destrói Jerusalém e chega acabando com tudo. Mas em 586 eles são apenas levados cativos. E nessa leva aqui, de 586 aqui embaixo, é que vai Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Beleza? Aí aqui tem o Salmo 137, que é um salmo que foi cantado quando eles estavam cativos em Babilônia, junto aos rios da Babilônia. Ali nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Um salmo bem triste, sabe? Um salmo bem triste, mas que quando estudado assim, nas suas entrelinhas, é possível retirar dele, como é que posso dizer, mensagens de edificação brilhante. Eu mesmo já preguei diversas vezes nesse salmo, porque mesmo ele sendo um salmo melancólico, um salmo triste, um salmo de quem está aprisionado, um salmo de quem está chateado, pé da vida, é um salmo que traz pra gente reflexões assim brilhantes do que fazer e do que não fazer em momentos de dificuldade. Quer ver uma coisa? Quando você chega aqui no verso de número 3, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai umas das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita a sua destreza. Vocês percebem que só pelo fato deles estarem em terra estranha, eles não queriam mais cantar. Ou seja, o cativeiro trouxe para eles um aprisionamento e uma extinção daquilo que melhor eles sabiam fazer, que era cantar. Isso aqui fala muito das pessoas que nos momentos de dificuldade apenas se lamuriam, né? Choram, mas não aproveitam aquele momento para dar glória a Deus, para render a Deus graças. E aí a gente pode tirar diversas reflexões daqui. Beleza? Por fim, a gente tem o período do retorno. O período do retorno é justamente quando o povo recebe a determinação do rei Ciro, né? Um decreto do rei Ciro. Você percebe isso lá em Esdras, capítulo de número 1, em 536, para que possa voltar, né? Possa voltar para sua terra e reconstruir a cidade, principalmente os muros, né? Reconstruir o templo. E aí você vê alguns livros que comportam esse bloco do retorno. Esdras, Neemias, Esté também, Esté pega tanto o cativo quanto o retorno. Ageu profetiza justamente a reconstrução do novo templo, né? Da nova casa. Zacarias e Malaquias. Beleza? Aí você percebe aí, basicamente, o Antigo Testamento todo dividido em blocos, e cada bloco desse, né?
Cada bloco desse mostrando pra gente os livros que o comportam. Beleza? Sendo assim, abra os microfones de vocês aí e vamos pra guerra. Perguntas? Nossa. Já? Não, não acabou não. Eu ainda vou passar todos os livros ainda do Antigo Testamento. Ah. Oxi, tá achando o quê? Que é rápido? A gente tá questionando. É drive-thru aqui? É rápido assim? Não, pô. Não. Aqui foi só apresentação em bloco dos livros e onde cada livro comporta o bloco. Agora a gente vai passar livro por livro e tratar sobre alguns assuntos. Nesse momento agora, né, que a gente vai para os livros livro por livro, aí que vai ter muito mais interação de vocês. Porque a gente vai começar a discutir alguns assuntos de cada livro, né? E aí eu vou querer saber de vocês o que é que em cada livro que a gente vai passar chama mais a atenção de vocês, para a partir disso, então, a gente poder utilizar alguns pontos ali em cada livro e tratar sobre esses pontos, obviamente sem tanta profundidade, porque não é o caso de hoje. Mas até aqui, alguma pergunta sobre essa divisão dos blocos? Não. Não? Samuca, Paula, MP Reparações, Max, Luciano, John, Eduarda, ninguém? Não. Tem certeza? Eu vou cobrar na prova, hein? Vou cobrar na prova. Jesus. Beleza. Então, já que não tem, vamos aqui, ó. Não. Livro do Gênesis. Esse é o primeiro livro da Bíblia. Nós já vimos. A princípio, o autor dele é Moisés. Esse livro, ele tem uma localidade específica, que é a Península do Sinai. A datação dele ali em torno de 1450. Os principais personagens: Adão, Eva, Caim, Abel, Sete, Noé e por aí vai. E tem um mini esboço aqui, né, do livro. Eu coloquei aqui para vocês, né? Origens vai do 1 ao 11, Criação do 1 ao 2, Queda 2 ao 5, Dilúvio do 6 ao 9, Babel 10 a 11 e Patriarcas, né? Do 12 ao 21, Abraão, do 22 a 27, Isaac, do 28 a 37, Jacó, do 38 a 50, José. Então você percebe aqui, e esse livro também remete aos começos. Aos começos. Beleza? Alguém tem alguma coisa a falar desse livro aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não? Vocês querem abordar algum ponto desse livro aqui? Não, né? Do Gênesis? Não. Não, né? Ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou sair dessa chamada aqui e vou mandar outra para vocês lá. Ah, tá bem. Até que já vai acabar. Calma. Ai, eu vou. Pronto.
Pronto, todo mundo entrou. Não, tá faltando o Samuca. Samuca vai entrar ou tá junto com o Max? Não, ele vai entrar, eu acho. Porque ele não tá com o Max, não. Aqui. Pronto. Porque eu esperei? Porque eu vou brincar com vocês aqui agora. Ih, Eu vou brincar com vocês aqui agora. E pra quem gosta de teologia, isso aqui é um mundo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Tela 1. Pronto. Ó, quando eu falo pra vocês que o livro do Gênesis, ele é um livro do começo e da origem de tudo, é porque de fato ele é a origem de tudo. Por quê, professor? Vamos lá. Existe um texto em Gênesis capítulo de número 4. Isso aqui para quem prega, tá bom? Inclusive eu vou dar um spoiler para vocês aqui de algo que eu estou montando, do sermão que eu estou montando para pregar no congresso lá no Rio. E você percebe isso justamente fazendo teologia. É por isso que a teologia é interessante. A teologia é interessante porque ela te municia para você pregar, para você fazer muita coisa com a informação. Quando a gente chega aqui em Gênesis capítulo de número 4, vocês sabem que vai ter um diálogo aqui, né, de Deus e Caim após ele cometer o suicídio. O homicídio. Homicídio. Aí quando você chega aqui no versículo 8, ó, tá escrito: E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Em uma tradução mais literal desse texto, Caim está dizendo: Sou eu guardião do meu irmão? Beleza. Depois desse trecho aqui, todo relacionamento entre irmãos no livro do Gênesis vai ser conturbado. Todo. Porque essa pergunta de Caim salta aos nossos olhos uma pergunta que não é retórica, mas deveria ser. Porque Caim está dizendo para Deus assim, ó: Bom, sou eu que tenho cuidado do meu irmão? Ele está querendo que Deus responda: Não, cada um cuida de si. Mas a gente sabe que não é bem isso que deveria ser a resposta retórica. Quando Caim pergunta assim, ó: Sou eu o guardião do meu irmão? Provavelmente aqui fica subentendido que Deus diz para Caim: Sim, você é o guardião do teu irmão. Porque a ideia da irmandade, a ideia do termo irmão é que um protege o outro, que um cuida do outro. Só que a partir desse texto aqui, você vai ver que agora a partir dos capítulos seguintes, os irmãos o tempo todo vão brigar. Ó, quer ver? Eu não vou nem pegar ali o primeiro bloco que vai até o capítulo 11. Vamos começar a partir de Abraão. Quando você chega em Abraão, já tem uma briga de irmãos. Você tem aí uma briga de quem? De Isaac e de Ismael. Você já vê uma treta dos dois. Tanto é que por conta da treta dos dois, e também, obviamente, com a treta de Agar, né, e de Sara, mas mais basicamente a treta aí entre Ismael e Isaac, que eles se separam. Tanto é que essa treta entre Isaac e Ismael é até hoje, né? Você vê aí uma treta aí milenar entre os muçulmanos e os judeus. Então é uma treta que começou aqui em Abraão, mas que perpassou. Beleza. Quando você chega em Isaac, quando você chega em Isaac, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, porque na minha Bíblia tá tudo marcado. E aí eu também não quero falar
Não quero falar besteira. Aí, beleza. Você tem Abraão e os dois filhos dele, Isaac e Ismael, causando treta. Beleza? Depois, você tem Isaac. Isaac nasce. Isaac vai atrás da sua esposa. E Rebeca, ele se casa com Rebeca. Mas tem uma treta aqui também, Isaac. Tá. É porque eu não ia falar isso não, tá, gente? Eu não me preparei para isso não. Mas como aqui a gente tem tempo, aí beleza. Vamos pular Isaac. Isaac se casa com Rebeca, né? Aí, de Isaac e Rebeca, vem Esaú e Jacó. Quando você chega em Esaú e Jacó, o que acontece entre Esaú e Jacó? Treta. Treta entre irmãos. Briga entre irmãos. A tal ponto que Jacó tem que fugir. E Jacó vai para onde? Para a terra do seu tio, Labão. Jacó vai para a terra do seu tio Labão. Beleza. Quando Jacó chega lá na casa do tio Labão, ele vai se apaixonar por uma mulher. Quem é a mulher que ele se apaixona? Raquel. Só que aí vai acontecer o quê? Labão vai prometer Raquel em casamento, mas na hora de dar Raquel, Labão vai fazer o quê? Vai dar Lia. Vai dar Lia. Beleza? Okay. Jacó então vai ficar bolado e vai trabalhar mais 7 anos por Raquel. De repente, a treta que era só dos filhos da linhagem de Abraão, agora passa para as mulheres. Porque a treta agora não vai ser mais entre Jacó e Esaú. A gente tem aqui, ó, no capítulo de número 29 do Gênesis, a partir do versículo de número 31, uma interrupção na treta da briga dos irmãos Jacó e Esaú. E a gente vai começar agora a ter uma treta de Raquel e Lia. E o negócio é tão sério na briga entre Raquel e Lia que elas vão brigar e vão colocar nome nos filhos com base na treta que elas estão tendo. Você percebe que aqui, ó, no capítulo 29, versículo 31, a Bíblia vai dizer assim, ó: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho disse: porque o Senhor viu que eu sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. E aí ela vai tendo filho e vai dando nome para os filhos de uma maneira para tentar ferir Raquel, que não estava dando filho. Raquel então vai ficar bolada, né? E vai ver que ela não está dando filho. Ela vai pegar a sua criada, Bila, e vai dar para Jacó. Aí Jacó vai ter filho com Bila. Aí tá aqui, ó: Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e me deu um filho. Deus não fez justiça. Na realidade, ela pegou a serva dela e deu para Jacó, porque tá tendo uma treta entre irmãs aqui, entendeu? Tá tendo uma briga feia aqui entre Raquel e Lia, né? E aí quem é que entra na treta também? Bila e Zilpa. Bila, que é serva de Raquel, e Zilpa, que é serva de Lia. Aí você vai passando, né, os capítulos do Gênesis, até que você vai chegar no capítulo de número capítulo de número 38, que é um capítulo muito conhecido.
Na realidade, não. Primeiro a gente tem o capítulo 37. O que acontece no capítulo 37 de Gênesis? Vão vender José. Quem vende José, gente? Os irmãos. Os irmãos de José vendem ele. Aí aqui ecoa aquela pergunta mais uma vez de Caim. Por acaso eu sou o guardião do meu irmão? Sim, você é. Mas parece que não é isso que acontece durante todo o livro do Gênesis. Aí no capítulo 37 do Gênesis você vê que José é vendido pelos seus irmãos. Quando você chegar no capítulo de número 38, você vai ter mais uma situação constrangedora entre irmãos. É o caso de Onã e Selá. São os filhos de Judá. Onã e Selá. Aí a Bíblia vai dizer aqui, ó. Por essa época Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão. Capítulo 38 do Gênesis. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou com ela. E possuiu ela, engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar e teve um outro filho, deu o nome de Onã. Quando estava em Querizabe, ela teve ainda outro filho e chamou-se de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para o seu filho mais velho. Então, ó, a primeira coisa que aconteceu, Judá, que era filho de Jacó, teve 3 filhos, Onã e Selá. Casou com Tamar. Só que o texto vai dizer, ó, lá no versículo 6 no versículo 7 de Gênesis 38, que Deus reprovou a conduta perversa de o filho mais velho de Judá, e matou Então Deus vai matar Então Judá disse a Onã: bom, você vai casar com a mulher do seu irmão e vai cumprir as suas obrigações de cunhado para com ela e vai dar uma descendência a seu irmão. Olha o que ele vai dizer no versículo 9. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. Ou seja, Onã não queria dar descendência para o irmão, porque achava que a descendência seria do irmão e não dele. E aí a gente pode aqui continuar discorrendo aqui até o capítulo de número 50, não só até o capítulo número 50. Você percebe que durante toda... Eu só dei alguns exemplos para você, tá, pessoal? Mas você percebe que durante toda a Bíblia existe um conflito entre irmãos. Porque aquela frase, né, de Caim está ecoando por toda a Bíblia. Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Sim, é obrigação sua cuidar do seu irmão. E aí a gente traz para o Novo Testamento a questão da igreja, né? A igreja é que mais precisa ecoar essa frase, né? Todos os dias, essa pergunta todos os dias. Da mesma forma que Caim fez essa pergunta para Deus, essa pergunta ecoa nos nossos dias. Por acaso sou eu guardador do meu irmão? O irmão aqui é a pessoa que está do lado, é a pessoa que eu não conheço, mas faz parte do corpo de Cristo. Por acaso sou eu guardador dela? Sim, nós somos. Então, você percebe que como desde o Gênesis a gente consegue, querendo ou não, fazer teologia. A gente consegue fazer teologia com a situação do Gênesis. Isso que é legal, sabe? Isso que é interessante na teologia. É que você pega uma simples frase do Novo Testamento, do Antigo Testamento, lá de Gênesis, e você vai perpassando ela. Ó. E se a gente for em todos os capítulos, em todos os livros da Bíblia, a gente vai ter alguma treta entre irmãos. Por quê? Porque está ecoando a frase de Caim. Por acaso sou eu o guardião do meu irmão? Entenderam? Alguma pergunta? Sério, né? Segue, né? Sério demais, né, professor? Isso é muito bom, gente. Eu gosto muito disso. Para mim não tem mais nada mais interessante do que você perceber essas nuances, sabe? Quando você pega uma situação dessa e você consegue identificar isso, sabe? E você vai lendo a Bíblia. É que nem eu, ó. Eu descobri essa situação quando eu estava... Antes de começar a ler o Gênesis. E aí eu comecei a ler o Gênesis esse mês. E aí, na medida que eu vou lendo o Gênesis, eu vou vendo treta entre irmãos. E aí eu tenho um amigo que eu sempre vou conversando com ele. E aí eu falei com ele sobre essa questão da frase, né? Que vai perpassando por toda a Bíblia.
E aí todas as vezes que eu leio a Bíblia, que eu acho uma situação de intriga entre os irmãos, eu já lembro já da onde? Do texto. Eu falo assim, caramba, olha o texto aqui de novo. A pergunta soa, entendeu? E é por isso que é interessante a gente estar sempre estudando a Bíblia, e a teologia ela nos ajuda justamente nisso, para que a gente pegue esses temas teológicos que aparecem ali pela primeira vez e vá encontrando subsídio para ele no decorrer da Bíblia. Mas saindo de Gênesis, vamos para o Êxodo. O Êxodo, autor Moisés, né? Na Península do Sinai também, no deserto de Cádiz. Nós temos aí personagens como Moisés, Arão, Miriam, Faraó, né? E o esboço mais ou menos dele é do 1 ao 18, a saída. E a lei que é dada, né, do 19 ao 24. Do 25 ao 40 nós temos então as instruções de Deus para o tabernáculo. Quando a gente chega em Levítico, nós temos um livro somente para especificar leis, né? Então, são leis para se tornar santo. É o livro em que Deus ele vai trabalhar com o seu povo as maneiras deles permanecerem em santidade para com Deus. Então tem a separação do sacerdócio, né? Como você percebe ali no esboço, né? Como sacrificar, os tipos de sacrifício, o altar, o caminho para Deus, que é a santificação, santidade pessoal, as festas anuais, né? E por aí vai. Números, mais ou menos a mesma coisa, mas o assunto central aí de Números é a andância no deserto. Continua o povo, né? O povo sai do Monte Sinai, né? Ali no capítulo de número 20, tá vendo que a minha mente está boa? A preparação para a jornada do 1 ao 10 e a peregrinação do 10 ao 20. Então, a partir ali do capítulo 10, o povo então sai do Monte Sinai e começa a peregrinar no deserto. E aí vai ter, né, os diversos acontecimentos possíveis aqui. No livro de Números, né? Nós temos aqui a questão de Balaão aparecendo, a gente tem aqui a serpente sendo levantada no deserto, e a gente vai ter uma série de situações interessantes aqui no livro de Números. Por fim, o Pentateuco fecha no Deuteronômio, né? Eu falei para vocês que Deuteronômio na realidade não é o nome propriamente do livro. Deuteronômio na realidade foi cunhado por São Jerônimo no século IV como Deuter II. Nômium vem de lei, né? De nomos, que é lei em grego, que dá a ideia de segunda lei, né? Mas não necessariamente que é uma segunda lei. Na realidade, o livro de Deuteronômio, só para vocês terem conhecimento a priori, o livro de Deuteronômio é porque imagina o seguinte, a gente já tem aqui, ó, se vocês perceberem, tá vendo aqui essa datação aqui, 1405, tá vendo? 1405. Se eu voltar aqui, ó, em Êxodo, tá vendo aqui 1450? A gente tem aqui cerca de 45 anos da saída do Êxodo até Deuteronômio. Há quem diga não, né? Isso é verídico. A andância do povo no deserto fez com que muitos morressem. Então, aquela galera que saiu lá do Egito e que participou do Monte Sinai, que ouviu a primeira lei lá em Êxodo 19, aquela galerinha toda, ela tinha morrido. Então, essa geração aqui de Deuteronômio é a geração que naquela época era criança e que agora já era jovem / adulto. Então, imagine que aquela galera que recebeu a lei lá em Êxodo 19 já morreu no deserto. E quem está aqui agora em Deuteronômio em 1405 é quem era criança lá. Então, eles não ouviram a lei de lá. Então, para Moisés, foi necessário trazer novamente ao povo, recapitular ao povo, ler novamente ao povo a lei de Deus. Então, quando você pega o livro de Deuteronômio, ele é basicamente a mesma coisa que está descrito a partir de Êxodo 19 em diante. Porque existe uma repetição da lei. Faz necessário Moisés repetir a lei para o povo, porque era uma nova geração. E essa nova geração conhecia apenas da tradição oral, mas não tinha percebido, não tinha ouvido diretamente, né, do grande libertador Moisés
especificações que Deus tinha feito no Monte Sinai. Então, o que é que acontece? Moisés, então, repete a lei. Por isso que Deuteronômio significa segunda lei, né? Porque Moisés repete novamente a lei para a geração que outrora era criança, mas que agora era adulta e precisava maximizar, assimilar, entender e compreender novamente a lei. Beleza? A gente sai então do Pentateuco, entra nos históricos ali com Josué. Vocês sabem que Josué é o livro que fala da conquista. Quem escreve o livro de Josué é o próprio Josué. Lembrando que Josué não apenas escreve o seu livro, mas também ele escreve o final de Deuteronômio, né? Ele escreve a morte de Moisés, porque não tinha como Moisés escrever a morte dele. E nós temos também aqui em Josué um esboço: conquista de Canaã, preparação, subjugação, divisão de Canaã, leste, oeste, né? A divisão das terras também, os levitas, e a despedida de Josué. Saindo de Josué, então, a gente entra no período dos juízes. E o período dos juízes, aqui tá anônimo, tá? Mas é consenso, é muito consenso, inclusive, que quem escreveu o livro dos juízes foi Samuel, tá? Aqui está anônimo, mas vocês podem até desconsiderar o anônimo. É porque a crítica literária, ela, quando estuda o livro dos juízes, não consegue identificar verossemelhanças, né, similitude entre o livro de Samuel e o livro de Juízes. Quando você pega a escrita do livro dos Juízes e você pega a escrita do livro do profeta Samuel, né, o primeiro e segundo livro de Samuel, você não vê uma escrita parecida. Mas, obviamente, que existem porquês para isso, né? Samuel, quando escreve o livro dos Juízes, era um Samuel ainda novo, né? Não era o Samuel já velho que escreve o primeiro e segundo livro dele, né? Que, na verdade, é um livro só que a gente que divide. O local é Israel. A data 990, 970 a.C., os principais personagens: Gideão, Sansão, Jefté e por aí vai. O que eu quero que vocês entendam do livro dos Juízes é que existe no livro dos Juízes um movimento cíclico. Que movimento é esse? O povo peca. Esse é o movimento que acontece. O tempo todo é isso, tá? O povo peca. Deus envia a sentença, né? Deus corrige, envia a sentença. Aí depois o povo clama, se arrepende, né? Clama. E Deus vai e manda o libertador, o juiz. Beleza? O livro todo de Juízes é isso aqui. Qualquer história que você pegar aí, do primeiro capítulo até o final, o tempo todo está acontecendo isso aqui, ó. O povo peca, Deus vai e corrige, dá uma sentença, o povo clama, se arrepende e Deus manda o libertador. O tempo todo, em Juízes, está acontecendo isso aqui, tá bom? Então, se vocês focarem nesse movimento cíclico, aí depois que Deus manda o juiz e Deus liberta o povo da escravidão, o que é que o povo vai fazer de novo? O povo vai pecar de novo. É sempre assim. O livro dos Juízes todinho é isso aqui. Beleza? Show de bola. Agora, para que a gente não passe, né? Para que a gente não passe o livro dos Juízes assim, sem uma discussão, né? E eu acho que vocês já estão me ouvindo há muito tempo. Eu quero discutir com vocês a questão de meu xará, em Jefté, Juízes 11 e Juízes 12. Quem aí já leu a história de Jefté? Já. Pronto. Então, eu vou fazer a pergunta de $1 milhão. Matou ou não matou? Ele matou ou não matou? E não vem com por que isso, por que aquilo. Não, eu quero que vocês pelo menos um argumento do porquê matou e do porquê não matou. Só um argumento. Vamos lá, quem começa? Bora. Ó, eu vou fazer o seguinte.
A Duda gritou, então eu não li. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Ô Paulo, tá me ouvindo? Tô. Pronto, começa com você. Matou, não Eu não matou? vi isso. Matou, não matou e por quê? Eu não li. Matou a filha. Você não viu essa passagem ainda, não? Se ele matou ou não matou a Eu filha? não li juízo. Paulo não leu, não. Esse Paulo tá de caô, viu? Então Vamos lá. não. Vamos lá, vou na sequência aqui, ó. Depois do Paulo, Eduarda. Muta aí o Paulo e vai Eduarda agora. Matou, não matou e por quê? Depois o John. Já prepara, John. Tô Eu lendo achei. agora. Ai, meu Deus. Vai. Tá, vou falar. Eu acho que ele matou, Por quê? porque ele tinha feito Aham. uma promessa, um voto, né? Um voto. Que a pessoa que aparecesse à porta, ele iria matar. E a Bíblia diz que foi a filha, né? Pronto. Muito bom, gostei. Bora, John. Agora você. Vai, John. Não sei, professor, não li também. Não leu também? Vocês estão me enrolando, viu? Vou passar. Eu Eu vou. tô lendo agora, mas não li. Não leu não, né? Tá bom. Eu não vou pro pastor Jussiano agora não. Eu vou lá pra baixo. Samuel, vai Samuca. Matou, não matou e por quê? Qual o versículo, Duda, que eu tô achando? Juízes 11, Juízes capítulo 11, capítulo 12. Vai Samuca. Matou ou não matou e por quê? Cadê? Eu não tô ouvindo o Samuca não. Alguém tá ouvindo ele aí? Não. Não. Eu não tô ouvindo o Samuca não, gente. Vamos fazer o seguinte. Vai, Max. Fala você aí, Max. Ó, o Max saiu logo da reunião, ó. É esperto, viu? Esse é esperto, viu? Tá bom. Então vamos lá. Vamos ver a Paula, depois o Jussiano. Peraí. Rapaz, vocês estão lendo agora, é? Não, a gente tô analisando. Pra mim, ele matou. Ele cumpriu o voto que ele tinha feito. Mas por quê? Porque um voto, essas coisas eram muito sérias, né? Irrevogável, não podia ficar voltando atrás. Mas ele matou uma pessoa. Deus não aceita sacrifício humano. Ele não matou um animal, gente. Ele matou a filha. E Sim, outra, mas- existem argumentos também que dizem que o fato dela ter pedido para chorar virgindade, né, nos montes com as mulheres, é justamente isso fez com que o voto que ele fez com Deus fosse, vamos dizer assim, aceito, entendeu? Porque aí a linhagem de Jefté ia parar por ali, entendeu? Aquela menina, ela fez o voto de castidade e automaticamente ela não ia dar sucessor ao seu pai. Então, pior do que ser morta era ser uma mulher sem gerar filhos em Israel. Sim. Entendeu? Então, existe essa possibilidade também. E aí? Eu gosto de treta, eu gosto de discutir. Mas assim, ó, a questão então a questão é se ele matou ou não matou. Para mim, ele matou. Porque mesmo que o Senhor não tá falando se o Senhor aceita ou não o sacrifício, isso é fato, que ele não aceita. Mas a questão não é se o Senhor aceitou, é se ele matou. Mediante a posição dele, o que ele tinha feito, eu acredito que ele matou sim, que é literal, que ele matou. Entendi. Cadê o pastor Luciano e o Max que não fala nada? Professor, eu acho que ele matou, viu? Mano, rapaz, é o que acontece, eis a questão, né? Eu acredito que ele matou. Alguns teólogos afirmam, né, que ele foi obrigado, porque durante a batalha ele fez o voto, né, e depois ele teve que cumprir.
Mas eis a questão, mano. Eu acredito que sim, né, mano? Porque até lá em Hebreus 11, tu vai ver ele lá na galeria dos heróis da fé, né, mano? Exatamente. Eu acredito que se ele tivesse feito um voto e não tivesse cumprido, pode ser que o nome dele não estaria lá, não sei. Mas eu acredito que ele fez um voto e cumpriu. Entendi. Até porque, assim, o voto, a Bíblia fala que ele fez um voto, não fala que Deus pediu um voto para ele. Então, ele assumiu uma responsabilidade de algo que Deus não pediu nada para ele. Foi ele que fez a proposta, não foi vinda do Senhor. Exatamente. Então, eu acredito Exatamente. que, como foi dele, ele teve que cumprir aquilo que ele se propôs a fazer. E hoje é super perigoso essas propostas que nós fazemos para o Senhor, né? No capítulo 39. Porque, por exemplo, quando... desculpa. No verso 39 fala, passados 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. E aí? Ele matou ela. Professor, eu também creio que ele matou a filha. Eu desligo. Também creio que ele matou a filha, mas pelo esse versículo que a Duda leu aí, acabou de ler e, assim, para mim, assim, deixa claro que ele cumpriu o voto. Apesar dele ter chorado, apesar dele ter lamentado, mas ele fez um voto, né? Sim. Não foi Deus que pediu nada para ele fazer. Ele mesmo fez, ele teve que cumprir aquele voto que ele tinha feito. Entendi. E, professor, outra coisa, assim, ó, mesmo que ele não tenha matado literalmente, quando ela não vamos dizer que ele não tenha matado, de certa forma ele matou, porque ela deixa de cumprir, vamos dizer, o que na época era uma tarefa da mulher. E quando você olha também, quando Deus pede algo a nós, ele se responsabiliza, né? O Isaac, ele não falou que precisava matar e ele providenciou o cordeiro. Mas se eu falar para vocês que Deus já tinha dado em lei as diretrizes com relação ao voto. Porque assim, ó, vamos lá. Eu gostei muito, né, das opiniões de vocês, porque vocês foram algo que eu sou muito fã, bíblico. Vocês foram pelo que a Bíblia diz, né? Só que assim, vocês têm que entender que a partir de agora vocês não são mais meros leitores da Bíblia. Vocês são teólogos. Bata no pé, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, você é teólogo. Isso aqui é que nem igreja, é que nem no culto. Olha pra pessoa que tá do teu lado e diga, você é teólogo. Então, eu tô treinando vocês a ter uma visão mais teologal das coisas. Vocês pensaram de forma micro. Por que de forma micro? Porque vocês foram apenas no texto. Isso tá errado? Não, não tá errado. Isso é o que um membro de uma igreja faz. Vocês como teólogo, não, vocês não vão pensar micro, vocês vão pensar macro. E a primeira coisa que vocês precisam pensar é o seguinte: existia alguma lei de voto? Levítico e Número trata sobre alguma lei de voto? Trata. Segundo, se alguém fizesse um voto e não conseguisse cumprir o voto, ou quisesse dar volta no voto, o que é que tinha que fazer? Está lá especificado também em Levíticos. Então vamos lá, só para vocês terem ideia, Levítico vai dizer que se alguém fizesse um voto e não conseguisse cumprir o voto, ele pegava o animal e sacrificava a Deus pelo não cumprimento do voto. Se, de igual modo, ele fez um voto com Deus, mas queria terminar o voto, né, sem cumprir ou sem não cumprir, mesmo que sem ter tentado cumprir o voto, ele também poderia fazer isso, porque Deus já tinha
pré-definido o que é que eles deveriam fazer caso eles não cumprissem com o voto ou quisessem desistir com o voto. Era só sacrificar. E aí, para cada voto, aí depois a gente pode ler lá Levítico, depois vocês vão lá ler o texto de Levítico, para cada voto tinha um animal lá que se pagava. Beleza? Beleza. Aí, agora, ó, pensa que a gente tá refletindo essa situação de forma macro, como teólogo. Primeiro, saber se tem lei ou não. Show de bola. A gente sabe que tem. Então, a primeira coisa que vocês precisam pensar é o seguinte: se tinha uma lei que poderia fazer com que ele não matasse a filha, por que ele não fez isso? Se tem uma lei em Levítico que diz que para não cumprir um voto era só sacrificar um animal, e ele tinha um animal porque ele faz o voto justamente pensando no bendito do animal que ia sair da casa dele, se ele tem animal para sacrificar, por que ele não sacrifica? Por que ele tem que cumprir na filha o voto? Pensem. Vem cá. Ó quem chegou aqui da escola aqui, ó. Fala com o pessoal. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Eu tô falando no microfone. Fala no ticofone. Tá bem baixo. Bem alto. Você quer alto? É. O pessoal tá te ouvindo aqui, o pessoal aqui, ó. Fala boa tarde. Tarde. Falei olá. Boa tarde. Fala olá, pessoal. Olá, pessoal. Oi. Microfone. Ticofone. Aqui, de embaixo. É. Microfone. Microfone. Dá tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Vai embora. Vai, filho de Deus. Eu acho que ele tá com um pouquinho de fome, professor. E aí, pensaram? Vamos abrir um pouco mais esse campo? Vamos? Vamos lá. Eu tô fazendo vocês pensarem, tá bom? Vamos lá. Vocês... Vamos lá. Se ele podia sacrificar um animal e desfazer o voto que ele fez, e não faz, é por dois motivos. Lógicos. Qual é o local que sacrifica? Onde era o local no Antigo Testamento, principalmente ali no livro dos Juízes, onde se sacrificava animais a Deus? No tabernáculo. Quem é que oferecia? O sacerdote. Beleza. Você vê em algum momento a citação ou o aparecimento de um sacerdote no livro de Juízes? Não. Não aparece em momento algum o tabernáculo no livro de Juízes. Aparece, inclusive de forma anacrônica, o templo lá na mãe de Sansão, né? Que eles vão ao templo para poder sacrificar e tal. Mas esse templo não é templo, porque não existia templo ainda. Na realidade, era justamente onde o tabernáculo estava inserido. Mas simplesmente pelo fato de você não ver a aparição do sacerdócio no livro de Juízes, a gente só pode ter uma coisa em mente: que o sacerdócio na época de Juízes estava altamente prostituído. Não é à toa que quando acaba o livro de Juízes, com o aparecimento de Samuel, entra o livro de 1 Samuel. E no primeiro livro de Samuel, quem que vai aparecer? Samuel. Aonde? Com Eli. Quem era Eli? O sacerdote. E quem era o filho de Eli? Ofni e Finéias, que levava mulheres para frente do tabernáculo para ter relação sexual. Então você percebe que na realidade o tabernáculo ele estava prostituído desde o tempo dos Juízes.
né? O tempo dos juízes é um período obscuro em Israel, em que o sacerdócio ele simplesmente está prostituído. Então, pelo fato de não existir sacerdócio, tabernáculo e instrução, ao que tudo indica, Jefté desconhecia o princípio básico da lei. O Jefté ele não conhecia a lei de Deus, porque se ele conhecesse a lei de Deus, primeiro, ele ia sacrificar um animal e segundo, ele não ia matar a filha. Porque a lei proíbe. Aí você pode me perguntar, tá, professor, mas como é que ele conhecia a Deus? Ele conhecia a Deus por algum motivo, por conta do seu pai, né, que era de Gileade, né? Ele tinha algum tipo de afinidade com Deus por algum motivo. Agora, conhecimento das leis ele não tinha. E o conhecimento das leis ficava a cargo do sacerdote. Se não tem sacerdote para ensinar, o povo sofre por falta de conhecimento. Isso aqui é uma mensagem, pô. Jefté ele sacrifica a filha justamente porque para ele faltou conhecimento das leis de Deus para saber que ao invés de matar a filha, ele poderia matar um animal no lugar e desfazer o voto. Entenderam? Não apenas isso. Eu acredito que ele realmente matou a filha porque ele era um manzer. Manzer é uma expressão hebraica que significa matador de aluguel. Misericórdia. Jefté, ele era um matador de aluguel. Tanto é que você percebe que quando os irmãos dele expulsam ele pelo fato dele ser filho de prostituta, né? Filho de Gileade, mas porém filho de prostituta, porque você percebe que o texto começa assim, né? O texto de Gênesis começa assim: era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Então, ele é expulso, ele sai de casa por conta dos seus irmãos que zombam dele, mas quando seus irmãos estão sendo atormentados pelos midianitas, meu pai? Eu não sei se são os midianitas, deixa eu ver aqui. Ih, gente. O rei dos Amonitas. É os amonitas? Aqui tá falando de Amonitas. É isso mesmo, Amon. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões da cidade de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Quando Jefté está na terra de Tobi, Jefté era nada mais, nada menos do que um manzer. Ou seja, ele era um matador de aluguel. Entendeu? Tanto é que ele vai reunir o seu grupo e vai descer para pelejar contra os amonitas e vai fazer, então, o voto dele. Então, perceberam como é que a gente pensa, então, de forma macro, fora da caixa? Como teólogo, a gente tem que analisar todas as possibilidades para tentar interpretar um texto, se de fato ele matou ou se ele não matou a filha. Entendeu? E aí, gostaram ou não gostaram? Gostei. Sim. Pronto. Vamos lá, então. Vamos continuar então aqui. Ruth. O livro de Ruth é sensacional. Ao que tudo indica, foi escrito por Samuel também. Local: Moabe, Belém. Data provável ali 1011 a.C. E o livro de Ruth fala de um amor incondicional, né, pessoal? O livro de Ruth, ele, na realidade, trata sobre uma mulher que, mesmo sendo de uma linhagem diferente, por ela amar mais o Deus de Israel do que o Deus da sua terra, ela acaba, inclusive, sendo coparticipante da linhagem do Messias, né? Porque Ruth casa com Boaz, e aí de Boaz vem a linhagem que vai dar em Jessé, de Jessé vem Davi, de Davi vem toda a linhagem de Davi que até Cristo. Então é um livro muito interessante que trata sobretudo sobre a amizade também, né? Um livro que trata muito sobre essa questão da amizade. Depois de Ruth, a gente tem então o primeiro livro, o segundo livro de Samuel, onde a gente tem o estabelecimento do reino, a gente tem a saída da teocracia e a entrada na
na monarquia, tá bom? A gente sai de Juízes, que era governado teocraticamente, era Deus governando o povo. Então, o povo se cansa de ser governado por um Deus e quer a imagem de alguém, quer um ser humano na frente. Então, eles vão pedir a Deus um rei, Deus vai mandar Saul. Saul governa, só que Saul foi escolhido pelo povo, Deus não se agrada dele, Deus então levanta Davi, e a gente já sabe toda a história. Então, o 1º e 2º Samuel trata sobre o estabelecimento do reino, da monarquia. O 1º e 2º livro de Reis trata especificamente agora mais sobre o reino, né? O reino já estabelecido. 1º e 2º Samuel sobre o estabelecimento, né? É a construção da monarquia. O 1º e 2º livro dos Reis é já da monarquia propriamente efetivada, tá bom? E aí a gente tem como escritor do livro, o autor do livro, Jeremias, né? A gente tem aí um período de 970 até 560. A gente tem os principais personagens que aparecem aqui nesse livro dos Reis e um mini esboço aqui que trata sobre esses dois livros, né, que na realidade são um só. Aqui a gente tem não apenas a continuidade da monarquia, mas também a divisão da monarquia, né? E uma parte também do cativeiro, principalmente o cativeiro assírio. O 2º livro dos Reis pega a entrada da Síria, né, no Reino do Norte, bem como a destruição do Reino do Norte. 1º e 2º livro das Crônicas, como eu já falei para vocês, tratam das histórias que acontecia no reino, principalmente no reino de Judá. Então, uma coisa que vocês precisam ter em mente quando forem ler crônicas, é que 1º e 2º as crônicas são as crônicas do Reino do Sul, tá bom? São as crônicas do Reino do Sul. Quando aparece algum evento que diz respeito ao Reino do Norte, é contado pela visão de alguém do Reino do Sul. Então, a gente tem, inclusive, um debate teológico em cima aí das crônicas, que as crônicas que foi escrita por alguém do Reino do Sul aponta o pecado, né, do Reino do Norte muito mais grave do que o pecado do Reino do Sul. É como se o reinado do Sul fosse mais certinho do que o reinado do Norte, justamente porque a teologia do Antigo Testamento, principalmente a parte que trabalha a questão do profetismo em Israel, que trata sobre os profetas, percebe que existe uma crítica ferrenha, né, ao Reino do Sul, muito mais do que ao Reino do Norte, muito mais do Reino do Sul. É porque quem escreve, quem é detentor, né, da escrita dessa história bíblica é quem está no Reino do Sul. Só para vocês terem ideia, quem escreve tudo acerca do Reino do Norte é quem está no Reino do Sul. Então imagina você que existe uma divisão, né? Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês entenderem. Imagine que existe uma divisão aqui no Brasil, direita e esquerda. Imagina a direita escrevendo sobre a história da esquerda. Como é que vai ser essa história? Entendeu? É óbvio que a direita vai esculachar a história da esquerda. A mesma coisa é aqui. A história bíblica sobre o Reino do Norte é escrita por alguém que está no Reino do Sul. Então, a gente percebe uma severidade maior para com o Reino do Norte, justamente porque o Reino do Sul que está escrevendo e apontando o pecado, né, do Reino do Norte. Beleza? Aí a gente tem o livro do Esdras, que é o indivíduo responsável pela reconstrução do templo e da liturgia na volta do cativeiro. E Neemias é responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Então, enquanto Esdras é responsável pela construção do templo e da sua liturgia, né, do ensino novamente das escrituras no templo, tudo isso fica a cargo do Esdras. Neemias ele se preocupa mais com a reconstrução dos muros. Esté, nós temos aqui um livro interessante, né, que trata sobre a providência de Deus, porque o livro de Esté, na realidade, ele nos informa que o povo judeu seria exterminado
para sempre, porque esse foi o decreto que Amã fez o Assuero assinar, mas graças a Deus por conta de Esté, né, que de fato, de verdade, significa estrela, e Esté foi a estrela que Deus usou para que, em forma de providência, o povo judeu não fosse exterminado pelo decreto, né, que Assuero acabou assinando, sendo ali ludibriado por Amã. Livro de Jó, a gente já tratou um pouco sobre o livro de Jó no início, né, do livro. Salmos, eu acho que isso aqui dispensa comentários. Nós temos aqui cerca de... Como é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 autores conhecidos, fora os anônimos, né? Existe cerca aí de 48 anônimos aí, 48 salmos anônimos, mas majoritariamente os salmos eles são de Davi, o cantor mor, né? De Israel. Inclusive, se preparem porque a próxima aula nós vamos abrir a nossa aula de hebraico traduzindo um salmo. Mas vamos lá. Provérbios, sabedoria. É um livro que trata especificamente sobre sabedoria e até o capítulo de número 29 foi escrito por Salomão, capítulo 30, Agu, capítulo 31, Lemuel. Né? É um livro aí bem interessante, onde trata especificamente sobre sabedoria. Quem sabe um dia eu posso dar para vocês um curso sobre sabedoria bíblica, para tratar um pouco aí sobre os livros sapienciais, né, da Bíblia. Eclesiastes é o livro do fim da vida de Salomão, quando ele está criticando tudo, se tornou um cético. Para ele nada faz sentido, provou de tudo que acaba não achando mais graça em nada. Cantares, que é um livro da juventude de Salomão. E aí a gente chega nos profetas. Os profetas, aqui eu acho que não tem como eu me demorar muito nos profetas, porque cada profeta ele tem um objetivo com o seu escrito. E eu acho que é isso que vocês têm que ter em mente quando forem ler os profetas. Cada profeta possui uma objetividade nos seus escritos, tá bom? Eu vou tentar aqui rapidamente falar sobre cada um deles e o objetivo, né, do livro. Isaías é apresentar o sofrimento do servo do Senhor. Jeremias é a rendição. Lamentações é o choro pela destruição de Jerusalém feita por Jeremias. Ezequiel trata sobre a questão do exílio e nas visões de Ezequiel, a partir ali do capítulo de número 40, a restauração não somente de Israel, mas principalmente do templo, né? Os capítulos finais de Ezequiel uma visão que Deus dá a Ezequiel sobre as medições do novo templo. Então Ezequiel está muito mais preocupado, e Ezequiel faz parte do cativeiro babilônico. Então Ezequiel está muito mais preocupado com a reestruturação do templo. Ezequiel é um profeta preocupado com o templo, beleza? Tenham isso em mente. Daniel, a soberania de Deus. Oséias, a lealdade de Deus. Oséias é o único profeta que Deus ele não trabalha em visão. Deus vai fazer que o profeta viva na sua própria pele a traição, né? E o sentimento de infidelidade que o povo de Israel tem para com Deus. Então, Deus faz com que Oséias se case com uma prostituta, né? Com uma mulher. Essa mulher é uma prostituta, ela realmente vai trair Oséias. E Deus mostra para Oséias na pele dele, no corpo dele, na vida dele, o sentimento que Deus está sentindo com relação a Israel. Joel profetiza o dia do Senhor, profetiza o futuro, né? Um livro bem interessante também. Amós profetiza a falsidade e hipocrisia. Obadias, do julgamento contra Edom. Jonas, compaixão para Nínive. E aí existe um paralelo entre Jonas e Naum. Porque Jonas é o profeta que Deus utiliza para tentar salvar Nínive. Porque Nínive, se vocês não sabem, é capital da Síria. E a Síria foi quem destruiu o Reino do Norte. Entendeu? Então, assim, é uma das coisas que vocês precisam ter em mente quando for estudar Jonas. Porque Jonas é aquele profeta que Deus vai levantar ele para poder ir pregar na capital da cidade que destruiu
uma parte da nação dele. Oxi. Entendeu? Aí o que acontece? Se Jonas Deus usa para levar compaixão para Nínive, Naum Deus levanta para profetizar contra Nínive. É um decreto de destruição contra a nação que despojou, venceu e pisou no Reino do Norte. Miqueias fala sobre equidade. Abacuque é um livro que transporta para a gente muita questão da fé. Sofonias apresenta o Dia do Senhor, é um livro que remete ao futuro, ao dia em que tudo será paz novamente. Ageu é a profecia para a inauguração do novo templo. Zacarias trata muito sobre a questão da vinda do Messias e do templo. E Malaquias, aqui está a interrogação, mas essa interrogação é diretamente ligada para os líderes, né? Malaquias é um livro em que Deus não tende a puxar a orelha do povo. Malaquias é um livro que Deus tende a puxar a orelha dos sacerdotes, né? Tanto é que em Malaquias 3,10, que é o texto muito utilizado para o dízimo e para a oferta, é o texto que Deus está puxando a orelha do sacerdote que está roubando. Não é o povo que está deixando de dar o dízimo e a oferta. É o sacerdote que está roubando o dízimo e a oferta do povo. E, dito isto, depois de 199 slides, nós encerramos. Glória. É isso. Aleluia. Acabamos mais uma matéria, né? Caraca. Ficou gravado, professor? Então. Ficou. Tá aqui, ó. Nossa, que susto quando ele falou, então. Aqui, ó. Gravou. Deixa eu mostrar pra vocês. Tava gravando. Tá vendo? Uau. Aí, ó. Tava gravando. Só que teve alguns momentos que eu vim aqui no OBS. Aí, ó. 1h41 de aula aqui embaixo, tá vendo? Aqui, ó. 1h41. Só que teve alguns momentos que eu vim aqui no OBS e tava a tela preta. Eu acho que foi nos momentos em que eu tirei, sabe, de um lado e botei do outro. Mas pelo menos o áudio saiu tudo. Quem quiser depois, vou até interromper logo aqui.